Flores é da Band. Pois é, minha gente, finalmente a apresentadora está de volta à televisão após um longo período aí de quase 2 anos afastada. Tempo em que ela decidiu aí se dedicar aos estudos, à família e ao mestrado em História Social. Mas agora ela assinou um contrato importante com a Band e passa a fazer parte do elenco fixo do canal. Esse acordo foi fechado depois de muitas e muitas reuniões, encontros discretos, e o contrato já está oficialmente assinado, garantindo que a partir do dia 6 de outubro, ou até em breve, porque ela disse lá quando participou do programa que não vai ser agora, vai ser no finalzinho do mês, então pode ser até que essa data aqui que foi anunciada, né, nos portais não seja essa, mas em breve, em outubro, ela vai estar ao vivo comandando, apresentando o Melhor da Tarde, dividindo a função com Léo Dias e JP Vergueiro. Essa decisão marca um momento muito importante na carreira da Cris, que havia saído do SBT em 2023, depois de se desligar do Fofocalizando. Ela mesmo disse que não queria mais estar, né, em uma atração de fofocas, porque não se encontrava mais naquele tipo de conteúdo. Mas na Band o desafio vai ser basicamente o mesmo, né? Porque o programa é literalmente de fofocas. Claro que tem ali um pouquinho de variedades, né? Tem algumas receitas, mas o foco será total, só se eles mudarem, né, algumas coisas. De certa forma pode ser até bom, né, para poder trazer anunciantes para o programa, né? Porque é um dos motivos que tem afastado muito merchandising, né? A Band tá numa situação bem complicada aí, não tem como eles ficarem se permitindo colocar qualquer tipo de coisa lá só por audiência, né? Que nem existe nesse Melhor da Tarde. Então, a nossa querida Cris Flores vai comandar e vai apresentar o programa no lugar da Pamela Lutiola. A Pamela vai ficar no lugar do Otaviano Costa no Melhor da Noite, né? Que também está com seus dias contados, mas parece que ele vai durar até o final do ano e na sequência a Band vai colocar outra coisa no lugar. Então a Cris Flores retorna à televisão comandando aí um programa na Band, e o desafio, segundo algumas informações, vai ser totalmente diferente, já que ela vai participar de um formato que eu acredito, né, então deve ser mudado, mais abrangente, porque vai ter receitas, entrevistas e quadros variados, ou seja, um perfil, um papel muito mais completo do que o anterior, com maior foco na informação e também no entretenimento. Mas o Melhor da Tarde, o foco total do programa, para quem não sabe, ou para quem nem acompanha, para quem não assiste, é fofocas, né? O Léo Dias, ele se concentra inteiramente nisso. Claro que tem jornalismo, tem plantão, tem hora que eles param lá o programa para poder trazer informações de alguns casos específicos, mas o programa inteiro só se concentra em fofoca. Eu sei que tem que ter algumas outras coisinhas ali e tal, e isso chama, né, patrocinadores, porque uma coisa que eu até falei em live quando o programa estreou nesse novo formato, e até trouxe a informação aqui que foi dada pelo Fórum Replay, de que o programa, né, estaria ameaçado ali na questão comercial, porque o Melhor da Tarde, ele é um formato, né, feminino, né, de variedades, porque veio, né, herdado da Cátia Fonseca. E aí do nada vem o Léo Dias, chega assim, cai de paraquedas no comando do programa, e aí muda para fofocas. Não tem como mudar da noite pro dia, e também não vai vir anunciante da noite pro dia. Ele disse que teve um crescimento aí na audiência, na internet, mas na TV não teve, né? Porque continua com 0. Não chegou a marcar nem 3 pontos, nem 4 pontos. Em nenhum momento, mesmo com exclusivas, mesmo com bombas. O Léo Dias ainda, ele consegue ser muito forte nas redes sociais, mas na TV, infelizmente, na Band, não deu certo. Só no SBT que ele tinha aí uma audiência muito grande, mas pelo fato de ser o SBT. E a questão do salário, né? Porque a Band, ela tá numa situação, como eu disse, complicada. Não dá para sair contratando um monte de gente, né? Então, uma das curiosidades que muitas pessoas podem ter é sobre isso. O salário que a Band ofereceu, assim, ó, a gente só tem isso aqui, foi de R$25 mil. No SBT, ela ganhava 60 mil. Então, assim, um valor muito,
né, inferior até, acho que os 200 mil que o Léo Dias recebe, se é que é esse valor mesmo, né, de salário lá na rede, lá na Band, né? Ou seja, só o Léo Dias que ganha bem, mas ela, como contratada ali, vai ganhar 25 mil reais, um valor muito inferior aos 60 mil que ganhava no SBT, mas a própria Cris Flores que aceitou esse valor, justificando ali que o desejo de voltar era muito maior que a questão financeira. Teve gente aí que não aceitou, né? Teve pessoas aí que não quiseram ser contratadas ali para ganhar cachê, né? Mas no caso a Band decidiu contratar. Não sei se foi o Léo Dias que convenceu lá e tal, porque o canal tá numa situação bem complicada, né? Tá raspando a colher na parede para fazer farofa, alugando horários aí, e nem com horários alugados nas madrugadas tá conseguindo se manter. Então como é que de uma hora para outra contrata-se uma grande apresentadora, né, que é a Cris Flores, né? Não acho que ela merecia esse salário aí merreca, né? Mas, né, ela que aceitou, ela que se contentou com isso. Já tem gente dizendo que não vai durar nem 2 meses a presença dela lá, mas vamos ver, né? A estreia será em breve, ou dia 6 de outubro, ou em outro dia, né? Porque ela disse mesmo lá no palco que vai ser no final do mês, lá pro dia 24, pro dia 25 de outubro. Então, vamos aguardar. Mas a apresentadora chegou a dizer que esse convite para poder, né, acho que foi o convite do próprio Léo Dias, a informação primeiro foi dada pelo Gabriel Perlini, e depois quem deu foi o primeiro que deu a informação foi o Perlini, né, e aí na sequência Flávio Rico, depois Fábio Oliveira, mas o primeiro que soltou a informação de que a Cris Flores iria para o Melhor da Tarde foi o Gabriel Perlini, né, na sequência Flávio Rico confirmou que ela já tinha assinado o contrato e etc. Mas ela disse que esse convite para poder participar do programa foi irresistível para poder voltar para a televisão. E veio no momento certo, logo quando finalizava aí o seu mestrado, enfatizando que agora está pronta para poder falar diretamente com o público, especialmente aí com as mulheres brasileiras, levando voz e visibilidade para questões que considera fundamentais. Eu só achei estranho, né, que ela saiu assim do holofote no meio daquela polêmica, né, com a mãe da Larissa Manoela que ela entrevistou e tal, aquela polêmica da Larissa Manoela, que os pais, né, mandavam no dinheiro dela, mais do que a filha tinha que pedir, às vezes, um dinheiro, tipo, uma merreca para poder comprar 1 milho na praia, sendo que o dinheiro era dela, e aí a Cris Flores entrevistou a mãe para poder dar a versão dela. Isso deu uma baita polêmica, né? Porque a Cris meio que se compadeceu ali com a mãe, em vez de fazer perguntas mais incisivas, ela fez perguntas mais assim, meio que tipo se colocando no lugar da mãe e mostrando, né, uma atitude meio empática, né? Em vez de ser assim, de confrontar como um cabrinho, né, como um cabrinho confronta. Nesse caso, se fosse o cabrinho entrevistando a mãe dela, sem dúvida alguma, né, seria diferente. Então, dizem algumas pessoas que ela saiu por conta disso, né? Essa avalanche de polêmica acabou somando também com a falta dela de vontade de apresentar, né, o programa de fofocas, né? Isso tudo aí foi, essa polêmica toda foi meio que, né, a explosão para que ela saísse. Mas ela volta agora para um formato, para um programa que é de fofocas, né, que é o caso, o Melhor da Tarde. Mesmo que digam que tenha variedades, que tenha culinária, mas o foco total do programa é fofoca, não tem como dizer que não é. Vale destacar que Léo Dias também, como eu disse, informações até do Perlini, teve um papel decisivo no processo, porque a indicação para, né, a Cris Flores foi dada por ele, partiu diretamente do apresentador com quem ela mantém uma boa relação profissional desde os tempos do SBT, né? Porque a Cris Flores ela apresentou o Fofocalizando numa fase em que o programa estava bem assim, até com risco de sair do ar. O Esquilo não estava dirigindo mais, colocaram outra pessoa para dirigir, o programa virou uma outra coisa, virou um formato de, sabe, estilo Domingo Show, porque o diretor do programa, que era o Vacari, tinha participado, tinha sido roteirista do Domingo Show, então era um formato assim de reencontro de pessoas, aí mostrava como é, assim, o nome do programa era Fofocalizando, ou seja, o certo seria o foco em fofocas, mas ele virou naquele momento ali em 2023, 2022, um formato completamente diferente. Falava de fofocas? Falava, mas o formato tinha sido mudado e até inclusive estava sendo ameaçado. Em 2024, eu acho, no início ou no final, acho que no início de 2020, finalzinho de 2023 e início de 2024, o programa estava com risco de ser ameaçado. E foi o Silvio, naquela homenagem que fizeram para ele, né, de aniversário, que o Silvio, naquele momento ali, não, vamos continuar com o programa. E tá no ar
até hoje. Então por isso que ela agora retorna para esse formato aí, agora em uma nova casa, numa nova emissora, após aí um baita momento, né, um baita período sabático aí. Mas os dois, né, tanto o Léo quanto ela, tem uma química muito grande, bem diferente da química que ele não tem com a Pamela Lucciola, por exemplo, que já até eles brigaram no ar, eles, né, não se encontraram, até algumas informações diziam que ele queria tirar ela, não queria que ela apresentasse o programa, né, quem colocou a Pamela ali foi a própria direção da Band, que deu essa condição para ele, olha, a gente só vai te dar o Melhor da Tarde se você aceitar também as nossas condições, porque a Band sempre teve isso, até com outros apresentadores que contam, a Band sempre teve esse negócio, não, a gente vai te dar isso, mas com condições, você deixa colocar falando de tal aqui. Então sempre foi isso. Então agora, como a Cris Flores e ele já se conhecem, é bem possível que eles tenham uma química muito grande. E não vejo o JP Vegueiro durante muito tempo, tá? Eu acho que vai ficar só o Léo Dias e ela. Porque aí, beleza, que tem que ter um outro apresentador masculino e tal, porque às vezes o Léo Dias não tá no palco, às vezes ele tá. Isso aqui foi quando ela participou do programa. Ela esteve na segunda-feira, dia 29 lá, teve uma ação comercial nos bastidores da Band lá, com a apresentação do Léo Dias e do Joel, e aí ela foi oficializada, né, na própria emissora nesse mesmo dia, na segunda-feira, né? Então aí o Léo Dias aproveitou, já convidou ela para poder ir lá no programa, participar, e já está meio que efetivada ali, né? Porque tudo é assim, né? Eu gosto quando as coisas acontecem dessa maneira, né? Quando anuncia e demora, né? Você fica naquela expectativa, mas quando já anuncia e já mostra a pessoa, show de bola, né? Igual o negócio do Galvão aí com o SBT, que até agora nada. Mas Cris Flores está de volta aí, e assim, a estrutura do programa vai sofrer alterações, porque o Melhor da Tarde era uma coisa com a Pamela, com o JP. Com a Cris Flores agora em breve, sem dúvida alguma, vai passar por modificações, tá? Como agora a Pamela vai ser deslocada para o Melhor da Noite, como eu disse, ela chega para dar um novo fôlego à faixa e, sem dúvida alguma, sendo uma aposta cara da Band, né, uma aposta ali para poder, né, melhorar a parte comercial da Band, sem dúvida alguma ela tem como objetivo, né, a Cris reforçar o caixa, né, o comercial da emissora e consequentemente também a audiência. A carreira da Cris, para muita gente não sabe assim, é marcada por várias etapas, tá? Muitas etapas assim importantes na sua carreira. Ela começou como assessora de imprensa, passou por vários jornais impressos, se destacou na Record, né, onde ela ficou mais de uma década. A gente conhece muito ela, né, da Record, porque ela apresentou lá o Hoje em Dia, né? Ficou junto com o Zucatelli, com o Edu. Aí na sequência, depois de muito tempo na Record, aquela dupla se separou, o Zucatelli foi para a Rede TV, o Edu também. Aí ela foi pro SBT em 2016 e aí participou de alguns reality shows, Fábrica de Casamentos, parece que também fez aquele Hell's Kitchen, né, que era com Bertolazzi, e ela passou a se tornar um rosto bem conhecido ali do público. E aí na sequência, depois, ainda como contratado do SBT em pausa, com esses formatos aí, né, de reality show, o Silvio colocou ela no Fofocalizando. Também teve aquele Notícias Impressionantes que ela apresentou também, e depois ficou um tempinho aí comandando o programa de fofocas até sair em 2023. Teve até uma despedida, o Léo Dias chorou no ar, pediu para ela não abandonar ele, e acabou que abandonou de qualquer jeito. Mas tá dada a informação aí de Gabriel Perlini, de que Cris Flores retornou à Band. Flávio Rico também deu a informação da confirmação da assinatura e oficialização dela no canal do Morumbi. E a apresentadora agora vai fazer parte do Melhor da Tarde, estreando possivelmente aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Siga a gente no Instagram, BastidoresDM OFC, e também lá no X, antigo Twitter, BastidoresDM. Valeu, minha gente!